Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar em um assunto denominado as faces do legalismo. O legalismo é um assunto muito praticado no meio cristão. Ele é praticado por pessoas que acreditam que os simples cumprimentos das regras e das leis o tornam merecedor da salvação eterna. Esse é o legalismo. Segundo o dicionário brasileiro da língua portuguesa, dicionário online, o legalismo é um estilo de vida de pessoas que aderem estrita, literal ou excessivamente a uma lei ou a um conjunto de leis. Isto é, essas pessoas dão um valor excessivo às prescrições ou aos procedimentos formais e acreditam que essas regras ou o simples cumprimento dessas regras são suficientes para torná-los merecedores da salvação divina. O legalismo significa pôr regras e leis acima de Deus. Tal procedimento, irmãos, foi condenado por Cristo Jesus e é veementemente contestado em toda a Bíblia. Mas infelizmente, grande parte dos cristãos pretendem alcançar o perdão de Deus e a sua aceitação através da obediência de leis. Isto porque muitos acreditam que, se cumprirem em vida os mandamentos de Deus, serão salvos. Todo cristão se torna legalista. Mas como assim? Sim, todo cristão se torna legalista quando tende a reduzir a fé cristã aos aspectos puramente materiais, como fidelidade, rigorosas regras e as leis puramente humanas. Em verdade, o legalista é naturalmente interesseiro, egocêntrico, egoísta e pensam que pode alcançar a justiça inteiramente por conta própria e são ansiosos para conseguir uma posição correta diante de Deus. O legalismo é um mal que está alojado na vida de muitas pessoas. Essas pessoas não conseguem enxergar além das estruturas manipuladoras em que foram geradas. O legalismo precisa ser erradicado. Infelizmente, o número de pessoas presas às armadilhas do legalismo é muito grande, pois essas pessoas são reféns de um sistema de regra e leis manipuladoras. Eles são manipulados por ideais autoritários e arbitrários, buscando o benefício próprio. Mas o legalismo não é um privilégio da nossa época, da época que estamos vivendo. Desde o princípio, o legalismo já existia e ele foi combatido por vários heróis da Bíblia. Paulo teve de combater o legalismo na igreja de Gálatas. Está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 a 3. Nessa igreja, o Evangelho de Cristo estava sendo relegado a um segundo plano.
As pessoas ali eram amantes das regras. O próprio Cristo, ele repreendeu os fariseus da sua época. Esses fariseus praticavam legalismo disfarçado de piedade. João Batista, ele chamou o povo para o verdadeiro arrependimento. Ele batizou os arrependidos. Lá no Rio Jordão, e quando os hipócritas chegaram até ele para ser batizados, ele se recusou a batizá-los e os advertiu. Ele falou sobre a ira de Deus vindoura que viria sobre eles. Como nós podemos ver, há várias maneiras em que um cristão pode ser legalista. Veremos a seguir as faces do legalismo. A primeira face do legalismo é que o legalismo nos torna extremamente egoístas. É possível uma pessoa estar comprometida com as doutrinas da graça e ter um discurso vazio quanto à liberdade em Cristo Jesus. Tais pessoas são motivadas pelo orgulho e começam a desprezar outras pessoas, julgando-as. Nessas pessoas há uma predisposição de fazer justiça a si mesmo. Como exemplo, nós podemos citar os fariseus. A Bíblia conta a respeito de um fariseu que orava. Ele estava em pé e orava de si mesmo para si mesmo. Ele falava: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, que estava ao seu lado orando, também estava de pé. Mas ele não ousava nem levantar seus olhos para o céu. Diz a Bíblia que ele batia no peito e falava: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Palavras de Cristo Jesus. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Declaração feita no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 11 ao 14. Por que não falar de Jonas? Todo mundo conhece a história de Jonas. E na história de Jonas, Deus fez nascer uma planta sobre a cabeça de Jonas. A planta que iria aliviar do calor daquele dia. Essa planta beneficiava somente a Jonas e trazia a ele grande alegria. Nessa passagem, Jonas age como um legalista, pois ele só pensa nele, só pensa nos seus interesses. Então o legalismo verdadeiramente nos torna extremamente
egoístas. A segunda face do legalismo é que o legalismo nos torna escravos. Sim, o legalismo nos torna escravos. Quando a Bíblia fala em prática de boas ações, ela está se referindo a uma obediência cristã. Não sou eu que falo isso. Isso está declarado no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 7 ao 14 e versículo 3, capítulo 8 ao 14. A gente entende por boa obra aquela que é feita segundo a vontade revelada de Deus. Então, boa obra não é aquilo que nós queremos fazer por nós mesmos, mas sim aquilo que nós fazemos segundo a vontade de Deus. Então, a boa obra deve ter uma motivação e propósitos corretos. Isso quer dizer, no amor a Deus e aos nossos semelhantes. O legalismo distorce a motivação, distorce o propósito. O legalismo aponta como um meio de se obter o favor de Deus, excluindo do coração a bondade e a compaixão. Como exemplo, nós podemos citar a cura do homem que tinha a mão ressequida. É uma história contada na Bíblia e aconteceu com Cristo Jesus. Diz a palavra que, partindo dali, entrou Jesus na sinagoga dos judeus, lógico, e eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, uma mão atrofiada. E os presentes, para poderem acusar a Cristo Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Ao que Jesus lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, e se num sábado ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? E continua: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer bem nos sábados. Observe, irmãos, que a religiosidade e o legalismo tornam o homem escravo de sua religião, escravos de sua denominação, escravo de seus líderes e aí por diante. Os judaizantes eram legalistas. Eram legalistas que ensinavam e obrigavam os cristãos a se circuncidar e as leis rituais para se tornar judeus. Já os fariseus se consideravam fiéis guardadores da lei mosaica. Contudo, eles eram negligentes ao que era mais importante. Palavras não minhas, mas escritas no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23 ao 24. Por que eles negavam ou negligenciavam o mais importante? Porque eles negavam o verdadeiro espírito e propósito da lei. Essas pessoas
são hipócritas, pois buscam aprovação humana para si mesmo. E elas condenavam os outros. Paulo, ele fala sobre o erro dos religiosos. Ele fala dos religiosos da sua época, mas isso pode se estender a todas as épocas. Normalmente os religiosos não entendem, não sabem o que é a salvação. Eles não sabem que a salvação é pela graça e não pelas obras da lei. Paulo alerta aos cristãos que aproveitam de sua liberdade em Cristo, dizendo: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E vai adiante. Nós fomos chamados para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Isso está descrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Portanto, irmãos, o verdadeiro cristão não é escravo do pecado. Ele é uma nova criatura. Ele não deve se submeter e ficar escravo às coisas legalistas. A terceira face do legalismo é que o legalismo é destrutivo. Os fariseus legalistas acusavam Cristo Jesus de quebrar a lei. Eles vigiavam seus passos. Onde Cristo ia, eles estavam atrás, censurando seus atos, fazendo acusações levianas. Para eles, Cristo era um glutão, um beberrão, amigo de pecadores e endemoniado. Em verdade, queria apenas servir-se da situação para incriminar Cristo Jesus. Os legalistas não se importavam com as pessoas, apenas com suas ideias cheias de preconceito. Então, o legalismo é muito prejudicial. Nós sabemos que ninguém é bom por completo e ninguém é mau por inteiro. A grande verdade é que não somos bons. E por não sermos bons, jamais poderemos olhar para nós mesmos e sim para Cristo Jesus, que é o único justo. A Bíblia Sagrada nos adverte quando narra: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavra descrita no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Está escrito, irmãos: outrora, quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir.
Essa foi a acusação, essa foi a declaração que Paulo fez aos Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 8 ao 9. Outro exemplo, não falando dos fariseus, que nós podemos citar, é o próprio caso dos Gálatas. Quando Paulo advertiu eles, falou isso para eles, eles conheciam a Cristo porque tinham sido ensinados por Paulo. Eles tinham aceitado a verdade de Cristo. Porém, eles se deixaram atrair por propostas enganosas, passando da liberdade que eles tinham em Cristo à escravidão. A escravidão do pecado, a escravidão do legalismo. Portanto, irmãos, é necessário nos prevenir contra o legalismo. Ele pode se apresentar para nós uma boa aparência, mas ele é destrutivo. Uma vez que ele dá mais valor à aparência do que ao coração. Uma vez que por detrás dessa falsa santidade escondem um coração cheio de ódio e de impurezas. Dá mais valor aos ritos do que às pessoas. São impiedosos e colocam fardos pesados sobre as pessoas e seus discípulos, com uma única intenção de torná-los escravos de seus tradicionalismos. Dão mais valor ao tradicionalismo do que à verdade. O tradicionalismo é uma fé morta que perturba a Igreja de Cristo. Portanto, irmãos, o legalismo é uma ameaça à Igreja, pois dá mais valor à forma do que à essência, mais importância à tradição do que à verdade, valoriza mais os ritos religiosos do que o amor, traz em seu bojo consequências gravíssimas, difíceis de serem revertidas. O legalismo é impiedoso, julga maldosamente com seu coração e fere implacavelmente com sua língua e espalha contenda entre os irmãos. O legalista é, em verdade, carente do verdadeiro amor de Deus. Vivem desconfiados de todos, achando que todos são indignos por não se enquadrarem em suas maneiras de pensar. Ensinam a julgar o seu amor, sem perdão, sem discernimento ou justiça. O legalismo é verdadeiramente destrutivo. Amém.